Se existe uma raça ou um grupo que Robert Irvin Howard muito se debruçou, foi o povo conhecido como os Pictos, ao longo das histórias que desenvolveu sobre a Era Iboriana. Segundo o historiador Stuart McHardy, os chamados Pictos viveram no norte da Escócia, definindo-se como uma confederação de unidades tribais, cujas motivações políticas eram derivadas de uma necessidade de se aliar contra inimigos comuns. Os Pictos não deixaram nenhum registro escrito em nossa história, sendo conhecidos apenas por outras fontes, tais como os escritores romanos e escoceses da Idade Média, ou mesmo as interpretações dos historiadores e arqueólogos modernos sobre as imagens deixadas por eles em diversos artefatos e pedras. O escritor romano Eumênios refere-se, no século III d.C., a um conjunto heterogêneo de tribos do extremo norte da Grã-Bretanha, conhecidos como Picti, o que em latim significaria pintados, um termo adotado em razão das tribos em questão possuírem o hábito de pintar seus corpos com corantes. A origem do termo aqui é comumente criticada por acadêmicos modernos, porque eles consideram o termo derivado de pet, não picti, que seria uma palavra para antepassados. O famoso historiador latino Tácito se refere às tribos do extremo norte da Grã-Bretanha, atual Escócia, como os Caledônios, e esse seria apenas um dos nomes das muitas tribos desse povo heterogêneo. Interessante dizer que o avanço romano pela Grã-Bretanha acabou parando na Muralha de Adriano, significando que os Pictos, os celtas irlandeses e os escotos jamais foram subjugados naquela região, que hoje conhecemos como Irlanda e Escócia. O fato é que Robert E. Howard se fascinou pelo povo picto, por suas lendas e histórias. Algo presente em uma carta que ele escreveu em 1933 para o também escritor pulp H.P. Lovecraft, quando ele afirma que ele tinha entre 12 e 13 anos, quando, em uma visita a Nova Orleans, ele se interessou por um livro que contava de maneira romantizada as origens dos povoamentos da Britânia como um todo. Esse livro foi escrito por J.F. Scott Eliot e falava sobre os primeiros tempos daquela região. Howard se fascinaria também pela obra do século XVII sobre os antigos reis britânicos, escrita pelo clérigo galês Geoffrey de Monmouth. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje iremos explorar um dos povos mais famosos explorados pelo escritor Robert E. Howard, o criador de Conan o Bárbaro, o povo conhecido como os Pictos. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. As narrativas de memórias raciais e aquelas do horror Lovecraftiano se juntam aos ciclos de Bram McMahon, mais algumas famosas narrativas de Conan para, assim, tratar dos Pictos, principalmente em contos do porte do The Blackstone, O Vale do Verme, Kings of the Night, Os Homens das Sombras, A Última Raça, The Lost Race e The Drums of Picton. Entre outras, essas histórias se juntam a algumas famosas do Cimério para falar dos Pictos, explicar as origens de sua raça e suas características. Eles, que inicialmente eram antagonistas e depois se tornaram protagonistas. Os Pictos são centrais em grande parte da mitologia howardiana,
reverberando nos ciclos da evolução e da decadência social, cultural e racial, tão presentes nos escritos e no modo de ver as coisas do escritor. A conversa do personagem Kororuk com o chefe xamã Picto do conto The Lost Race evoca essa dupla visão em Howard. O bretão pergunta para o Picto que raça seria aquela e se impressiona com a resposta, visto que a raça Picta que ele conhecia era baixa, atarracada, quase simiesca. O bruxo, então, explica que não, que os Pictos um dia, antes do cataclisma, foram altivos, imponentes e prósperos. Até então, que eles foram expulsos por homens com armas de bronze e tiveram que se restringir às regiões norte e oeste. Então, quando chegaram os celtas, galeses e bretões às terras onde os Pictos ocupavam, na grande ilha britânica, eles foram sendo empurrados para outras regiões, até que alguns foram para os subterrâneos, guardando nos recônditos mais ermos os elementos raciais dos antigos, chamados pelo bruxo do conto membros da primeira raça pré-humana. A mitologia howardiana traz então aquilo que os historiadores chamariam de historicidade, vinculando um povo antigo de uma antiga raça não humana à história conhecida, delineando os processos do auge e decadência cultural, racial e tecnológica desse povo, meio que criando um paralelo aos grupos humanos que propriamente existiram. Não esqueçamos que, como um autor dos anos 1920 e 30, Howard estava deveras vinculado às concepções evolutivas e racialistas da época, não podendo ser retirado de seu meio instrumental linguístico e conceitual que tinha à disposição. A ambivalência dessa raça, em paralelo com as outras, incluindo a dos homens do norte, os iborianos, por exemplo, ou a mescla com eles que deu origem aos arianos e aos filhos de Árias, ou mesmo aos celtas, que no conto são chamados de a quarta raça, e que poderiam ser de origem atlante e ciméria, estes são chamados de a terceira raça, e o que certamente demarca um subtipo encontrado na ilha, que poderia ser muito bem de orientais, de origem lemuriana, hircaniana e mongol. Tudo isso demonstra a riqueza da visão de Robert E. Howard, não sendo possível, nesse momento, detalhar com precisão o amontoado de informações complexas e inscritas nos diversos contos do texano. Enfim, os Pictos de Robert E. Howard são uma fusão dos Pictos históricos e dos índios norte-americanos, particularmente os algoquinos. Qualquer que fosse a verdade histórica, havia dentro da mente de Howard uma ligação clara entre esses povos pintados e os índios americanos que usavam pinturas de guerra. Algum dia, um homem surgirá e unirá 30 a 40 clãs de Pictos, exatamente como foi feito entre os Cimérios, quando os Ganderlandeses tentaram empurrar a fronteira para o norte, anos atrás. Eles tentaram colonizar as fronteiras meridionais da Ciméria, destruindo alguns clãs pequenos, e construíram um forte chamado Venarium. Segundo as histórias, os Pictos eram os habitantes das Ilhas Pictas, durante a Era Iboriana até o cataclisma pós-iboriano, por volta de 8000 a.C. Eles viveram em grande parte na região que hoje seria a Europa, até serem expulsos pelos gauleses e outros povos. Segundo algumas lendas, nos dias do Ancião, na época, humanos pré-históricos serviam aos Homens-Serpente.
um xamã picto entre eles, descobriu pinturas rupestres e esculturas que os reptilianos utilizavam. Os humanos, então, utilizaram as informações dessas pinturas para derrubar seus mestres e, assim, massacrar os Homens-Serpente. Desde o tempo da guerra contra eles, essas palavras ficaram gravadas no coração de homens sábios, e seu conhecimento foi transmitido entre os Pictos. Durante a Era Pré-Cataclísmica, os Pictos viveram nas Ilhas Pictas, uma cadeia de ilhas no Oceano Ocidental, a oeste de Túria e da Atlântida. Junto com os Atlantes e os Lemurianos, eles eram os bárbaros da época. As civilizações túrias em ruínas empregavam mercenários bárbaros, Pictos, Atlantes e Lemurianos, como seus exércitos, e consequentemente seus generais, estadistas e muitas vezes seus reis também eram bárbaros. Quando aconteceu o grande cataclisma, as Ilhas Pictas foram levantadas para formar os picos das montanhas de um novo continente. Seus habitantes morreram, mas uma colônia significativa deles, já estabelecida ao longo das montanhas, ficou praticamente ilesa. Na Era Iboriana, os Atlantes e Pictos do continente lutaram para explorar esse novo continente. A poderosa nação Picta superava em número os Atlantes, mas eles foram lançados de volta a um estado de selvageria quando a evolução cultural dos Pictos parou. 500 anos após o cataclisma, ambos os reinos desapareceram, e um cataclisma menor atingiu o grupo através de guerras tribais. Os Pictos, então, permaneceram como clãs dispersos de selvagens, vivendo no sudoeste do continente iboriano. 1500 anos após o cataclisma, os Pictos aparentemente desafiaram as leis da natureza, continuando totalmente selvagens. Hoje sabemos que um dos primeiros personagens criados por Howard, segundo ele mesmo em sua carta de 1933 para o amigo escritor Tavis Clyde Smith, foi o rei Picto Bran Mak Morn, imaginado na mesma época, talvez, do pistoleiro Elborak, esse conhecido como o primeiro personagem do Texano. E assim, temos uma visão pequena e muitas vezes incompleta de um dos grandes povos que construíram impérios, conquistaram reinos e retornaram à barbárie nas histórias de Robert E. Howard e Conan o Bárbaro. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.